Numa distribuição Sinapse, Os Impressionistas, versão brasileira Áudio News. Cézanne. De todos os grandes impressionistas, Paul Cézanne é o maior artista. Na lista dos que compraram suas obras sem contar a admiração que expressaram por ele, figuram os grandes nomes da arte nos últimos 100 anos. Monet, Gauguin, Bonnard, Matisse, Picasso, Henry Moore e até o pintor americano Jasper Johns. Todos possuíram obras do homem chamado de pai da pintura moderna. Foi Cézanne quem deu ao impressionismo uma nova forma de representar o mundo, uma forma que abalou as convenções artísticas de 5 séculos. Ele desenvolveu um estilo de pintar do qual emergem diversas perspectivas. A forma é fragmentada e geralmente mais geométrica. A escala é frequentemente abalada. Um artista e crítico inglês disse: ele foi o Cristóvão Colombo de um novo continente de forma artística. Paul Cézanne nasceu no dia 19 de janeiro de 1839 em Aix-en-Provence, no sul da França, aqui no lar de seus ricos pais. O pai dele era um chapeleiro de sucesso, comprou o único banco da cidade quando Paul ainda era menino. Na cidade, em que havia uma ótima e antiga universidade e havia sido a capital da região antes da Revolução, a vida era refinada e confortável. O relacionamento de Paul Cézanne com seu pai, Louis Auguste, era sempre tempestuoso, partindo do fato de que Louis Auguste queria que o filho fosse advogado. Cézanne foi matriculado na Faculdade de Direito em Aix, mas nutria sonhos de se tornar artista. Ele foi incentivado por um curso de desenho, passando depois para um curso em meio período de pintura, mas o pai se recusava a dar a ele a permissão e dinheiro para ir para Paris. Porém, sem saber, o pai o ajudou a realizar seu sonho de 2 formas. Primeiro, comprou uma luxuosa casa nos arredores de Aix, chamada Jardin de Buffon, ou Casa dos Ventos, que mais tarde serviu de inspiração para as obras de Cézanne. E segundo, permitiu que o filho pintasse seu retrato. Aqui está Louis Auguste, na parede do salão de Jardin de Buffon. A obra foi feita em gesso, foi removida da parede e emoldurada, e agora está aqui, na National Gallery, em Londres. O enfoque da obra é jovial, inexperiente, parte dela está inacabada. Veremos que mais tarde na carreira de Cézanne, obras inacabadas tiveram profunda importância. Aqui se deve a ele não dominar a técnica, deve-se pintar em gesso enquanto ele ainda está úmido. A mão não foi terminada e não há sombras para as pernas. Mas o rosto é o componente central da pintura. Está bem acabado e espesso, quase aplicado com uma espátula. O que isso nos diz sobre o relacionamento de Cézanne com o pai? Creio que é uma visão autoritária, levemente fria e imparcial. Essa era a consideração do pai dele. Há também o fato de ser mesquinho. Acho que não se pode notar isso nessa obra. Mas ele e Cézanne sempre discutiam por questões financeiras, de certa forma literal e metaforicamente. Cézanne está se espelhando no pai. Tenta elogiá-lo e satisfazê-lo para que lhe permitisse voltar a Paris e estudar pintura adequadamente. Mas, ao mesmo tempo, Cézanne indica um desejo subversivo de se desgarrar. Ele quer vingança e esta é a forma de expressá-la. Em 1861, seu pai enfim cedeu e permitiu que ele fosse para Paris, que cada vez mais se firmava como a cidade dominante da arte ocidental. Ele entrou para uma escola de arte e passou semanas no Museu do Louvre copiando a obra de Tiziano, Rubens, Michelangelo e outros mestres. Mas Cézanne começou a perceber que havia mestres modernos na cidade também, pintores como Pissarro, Manet, Monet e Renoir, a quem Émile Zola, seu amigo de infância, o apresentou. Entretanto, Cézanne era tímido e seu jeito era longe de ser cativante, o que lhe causava a sensação crescente de estar fora de seu lugar. Entre 1861 e 1870, ele passou invernos em Paris e verões em Aix, acanhado no norte, isolado no sul, em uma busca febril pela identidade artística. Dois terços da obra do início de sua carreira são representações da figura humana, às vezes imaginária, às vezes de amigos e parentes, como o seu tio Dominique Aubert. Ele pintou o tio de várias maneiras, como monge, artesão e aqui na carreira que Cézanne deveria ter seguido como advogado. Gesticulando quase como se Dominique fosse uma tela em branco na qual a imaginação de Cézanne pudesse brincar,
mas com um intenso estilo que vem do uso de sua espátula, que libertou o artista, dando a impressão de que ele mapeia o rosto e as mãos de seu modelo da mesma forma que se pintam paisagens. Quando a Guerra Franco-Prussiana teve início no verão de 1870, Cézanne, com 31 anos, partiu de Aix para a vila pesqueira de Estaque, perto de Marsella, para não se alistar. Lá ele foi morar com uma mulher 11 anos mais jovem chamada Hortense Fiquet, uma encadernadora que virou modelo e a quem ele conheceu um ano antes em Paris. A mãe de Cézanne soube do relacionamento porque foi ao Estaque ficar com eles durante um tempo pagando o aluguel. Mas o pai de Cézanne só foi informado 8 anos depois por medo de que suspendesse a mesada do artista. O relacionamento de Cézanne com Hortense durou o resto de sua vida. Eles chegaram a se casar, mas a união parece ter trazido pouca satisfação para os dois. Cézanne se acanhava na presença de mulheres e lhe era desagradável o contato físico. Porém, Hortense inspirou sua obra, mesmo parecendo não se impressionar com os resultados. Hortense posou durante centenas ou milhares de horas para Cézanne. Com o perdão da expressão no rosto dela, pode-se dizer que se tornou uma das grandes musas do século XIX. Mas isso não agradava a ela. Ela viveu 12 anos após a morte de Cézanne, morreu em 1918. Perguntavam-lhe sobre a obra dele e ela dizia: ele nunca conseguia terminar nada. Renoir e Monet, sim, eram pintores. Deve ser lealdade. Depois da guerra, Cézanne e Hortense voltaram para Paris com seu filho Paul, nascido em janeiro de 1872. O evento traumatizou Cézanne e o incentivou a nutrir a noção da responsabilidade, que coincidiu com uma crescente confiança em sua pintura. Aqui, vemos a Avenida de Velhas Castanheiras, na Jade de Buffon, a casa da família em Aix. A sutileza e a disciplina estão presentes em sua obra. A cor é manejada com mais delicadeza, com todo um espectro de verde modificado por toques de amarelo. O mais notável é a geometria simples e forte imposta à cena. A terra é horizontalmente retratada e as árvores são rigidamente verticais, com o caminho e a folhagem cortando uma diagonal na cena de entrada. Isso indica uma lógica severa e formal que Cézanne começou a aplicar ao mundo natural poucos anos depois, em algumas das mais majestosas pinturas de paisagens feitas por ele. Mas antes disso, ele fez um curso rápido sobre impressionismo quando voltou a Paris para passar algum tempo com Camille Pissarro, um pintor que ele descreveu como quase um pai para mim, quase como um deus. Esta obra marcou o início de Cézanne como um grande pintor e foi uma das poucas obras vendidas na primeira exposição impressionista em 1874. Foi feita em Auvers, no ano anterior, sob supervisão de Pissarro, que ensinou a ele o processo da pintura em exteriores, a eliminação de cores escuras de sua paleta e a captura de efeitos fugazes e vibrantes da crua luz do norte. Mas mesmo aqui, na pintura chamada A Casa do Enforcado, em homenagem a uma lenda local, Cézanne mostra uma receptividade ainda maior da natureza. Ele constrói a superfície da pintura, trabalhando e retrabalhando a imagem, até que as árvores, as chaminés e as beiradas dos telhados se destaquem levemente da tela densa e granulada, como se tivessem sido também esculpidas, enfatizando volumes e formas angulares, além da paisagem pintada. Cézanne corajosamente começava a criar sua marca individual, reforçada por uma rara assinatura. Na mesma exposição impressionista da Casa do Enforcado, Cézanne revelou seu lado oculto, um pintor de obras voyeurísticas, eróticas, teatrais e por vezes humorísticas, como esta, uma moderna Olímpia, uma homenagem e gentil paródia à obra anterior de Manet, com o próprio Cézanne observando enquanto Olímpia se revela. Nem todos ficaram impressionados. Um crítico comentou: no domingo, o público se apinhou para zombar de uma fantástica figura revelada sob um céu de ópio para um viciado em drogas. A aparição de carne rosa e nua, forçada através de um tipo de demônio ou incubus, como uma visão voluptuosa neste canto do paraíso artificial, deixou até o mais corajoso com falta de ar. O Sr. Cézanne deu meramente a impressão de ser um louco.
Igualmente proeminentes na pintura de Olímpia são a mesa com frutas à esquerda e o grande vaso com flores à direita. Um sinal sutil da crescente obsessão de Cézanne por um gênero de pintura negligenciado e fora de moda, a natureza morta. A toalha está pregueada na mesa com um gosto inato, lembra um amigo. Depois, Cézanne arrumou as frutas, contrastando os tons, fazendo vibrarem os complementares. Verdes contra vermelhos, amarelos contra azuis, mexendo, virando, equilibrando as frutas como ele desejava, usando moedas para isso. Ele teve o maior cuidado com essa tarefa. Parecia um banquete para os olhos dele. A natureza morta era um meio tradicional de estudo artístico, uma maneira de aprender a olhar e pintar, mas que se tornou cada vez mais adornada por artistas e carregada de elaborado simbolismo. Mas Cézanne despe a natureza morta, arranjando os objetos com maior cuidado, porém distanciando-se para aprender melhor, como dizia ele, a interpretar o que se vê. Ele continuou a sair para pintar a natureza com Pissarro, mas distanciava-se cada vez mais dos impressionistas. Ele começou a sentir que o trabalho deles era passageiro demais e muito enraizado para o momento. Ele queria dar mais permanência às coisas para fazer do impressionismo uma coisa sólida e duradoura, como ele memoravelmente diz, como a arte dos museus. No século XIX, no fim da década de 70 e começo da de 80, ele executou mais de uma dúzia de obras estreitamente ligadas da visão panorâmica do Estaque, na direção de uma cadeia montanhosa sobre a Baía de Marsella. Cézanne ficou fascinado com as variações de composição resultantes da mudança de seu ponto de vantagem ou de quando ele mudava levemente o ângulo de visão. Sua obra começou a contrastar as formas geométricas coesas das árvores e construções à frente com as formas mais espalhadas e irregulares das montanhas ao fundo. Tudo foi unificado e harmonizado por uma técnica de pinceladas quadradas e triangulares, como um mosaico pintado à mão. Embora não estivessem tão unidos, Cézanne e Hortense se casaram em abril de 1886, em parte para garantir que seu filho Paul não sofreria o estigma de ter pais solteiros, mas também porque o pai de Cézanne havia descoberto e ameaçado castigos financeiros se o filho não agisse com honra. Ironicamente, em outubro do mesmo ano, Louis-Auguste Cézanne faleceu, deixando seu filho independente financeiramente pela primeira vez na vida, aos 47 anos de idade. Cézanne se instalou permanentemente com a família em Aix, na Jade de Buffon, apesar de Hortense preferir Paris. Ele continuou a pintar retratos, mas cada vez mais via a cabeça da mesma forma imparcial que uma maçã. Tudo fazia parte de sua pesquisa pictorial, na qual a emoção e personalidade não figuravam. Tudo estava subordinado ao desenvolvimento de uma visão grandiosa e monumental. O problema dos retratos era manter os modelos parados. Naturezas mortas eram perfeitas, mas a escala era pequena, então ele procurou mais inspiração na paisagem à sua volta.